Hoje eu vou estar aqui com você falando sobre um tema que me chama muito a atenção. Há muitas perguntas da humanidade, de todo ser humano. Qual é a maior pergunta? Hoje aqui, agora aqui, com você, no Esperança em Tempo de Crise. Um feliz sábado para você, que bom que nós estamos juntos aqui agora para estudarmos a Palavra de Deus. Você tem acompanhado o Esperança em Tempo de Crise no sábado pela manhã e a cada sábado tem vindo um pastor aqui da Novo Tempo para compartilhar a Palavra de Deus com você. E hoje eu estou aqui para nós estudarmos um pouquinho a Palavra de Deus. E antes de irmos à Bíblia, e eu já quero que você pegue a sua Bíblia, eu quero apresentar para você, e está aqui em minhas mãos, uma revista especial que é de estudo da Bíblia. E é um presente para você, que está no norte, no sul, no leste ou no oeste do Brasil. Estou mostrando aqui, para você esta revista chamada Evidências. E esta revista Evidências você pode receber gratuitamente. É só dar um alô, ligar para nós, tem um número de WhatsApp, é 0 operadora 12 983 16 7797. Você liga para nós e nós vamos, manda um WhatsApp para nós, melhor, e nós vamos enviar para você gratuitamente. É um presente aqui da Novo Tempo, dos Anjos da Esperança, para você. Tá bem? Peça a sua revista, você vai gostar muito de estudar os temas que estão aqui nesse material que é tão importante e profundo. Mas também você pode ligar para nós. Como que eu ligo? Eu vou dizer para você. É 0 operadora 12 21 27 31 21. Já anotou aí? Vou falar de novo para você, também está aparecendo aí na sua tela, é 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode ligar para nós e pedir também a sua revista Evidências, que é um guia de estudos da Palavra de Deus e muito profundo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a Palavra de Deus. E eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia junto comigo e estudar a Palavra de Deus. Nós vamos ver algo sobre as perguntas que a humanidade faz, a pergunta que Deus faz e a pergunta que Jesus fez para um homem que representa toda a humanidade. Mas antes de abrirmos a Bíblia, você sabe que nós queremos e precisamos orar para que Deus ilumine a nossa mente, para que compreendamos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Eu quero orar com você agora. Você pode fechar os seus olhos, se você puder. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor está entre nós. Nesse sábado, nós estamos juntos, reunidos aqui através da TV, da rádio, da web. Estamos juntos com um propósito, Senhor, te conhecer mais e te conhecer melhor. Nós estamos vivendo num tempo em que o Senhor tem enviado uma fome tremenda sobre a terra. Não de pão, nem de nenhum outro tipo de alimento, mas da Tua Palavra. E agora, ao abrirmos a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo, que está entre nós, ilumine a nossa mente e nos ajude a entender, compreender um pouco mais a Tua Palavra. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Se você tem a sua Bíblia, eu quero pedir para você abrir no livro do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, e o verso que eu vou ler com você, que vai ser o primeiro verso, é o verso 38 do Evangelho de João. Não sei se você já ouviu falar das perguntas que existem da humanidade. Quais são elas? Uma delas que eu vi pesquisando e digitei lá no Google, quais são as perguntas que todo ser humano faz? E aí comecei a ver algumas respostas. Uma delas, por que a laranja se chama laranja e o limão se chama verde? E não se chama verde, melhor. Por que o limão não se chama verde? Já pensou nisso?
Outra coisa, quando pintamos o céu e as nuvens, por que que pintamos o céu branco e as nuvens de azul? Há uma outra pergunta que é feita e que todo mundo já fez. Por que que a tampa da pasta de dente cabe exatamente no tamanho do ralo da pia? Já parou para pensar? E outra, por que que a foto do celular não sai igual à minha visão que eu tenho quando eu me olho no espelho? Uma outra pergunta é essa: por que que as pessoas visualizam e não respondem? Já fez algumas dessas perguntas? Talvez não, mas há outras perguntas que talvez já tenham vindo até a sua mente, até a sua cabeça. Uma delas: de onde viemos? Onde estamos? Por que estamos? E para onde vamos? Para todas essas perguntas, o Google ou qualquer outro buscador não apresentou respostas. Mas para as respostas que você não encontra na internet, a palavra de Deus traz para você. A Bíblia tem respostas para todas as suas perguntas, para todas as inquietações da sua vida. A primeira pergunta de Jesus no Evangelho de João aparece no momento exato em que João Batista está pregando. Na beira do Rio Jordão, ele está anunciando a palavra de Deus. Jesus está passando por ali, e quando Jesus passa naquela beira de rio, João Batista, o primo dele, olha e exclama, ele faz uma exclamação: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguns homens que seguiam João estavam olhando e ouviram aquela cena, fizeram logo a ligação, o elo entre o cordeiro do santuário, que era morto às 9 da manhã e às 3 da tarde, e também falaram assim: é o Messias, é o Cordeiro de Deus, vamos segui-lo. E eles começam a seguir Jesus à distância. E se você for agora, pegue a sua Bíblia, me acompanhe. Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 38. Jesus observa aqueles rapazes que estão seguindo e faz uma pergunta que está aqui na Bíblia. E diz assim: e Jesus, na minha versão da Bíblia, voltando-se para eles, vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Olha a pergunta de Jesus: o que vocês estão procurando? O que no português é sempre utilizado para coisas. O que? Denotação coisas. E quando a gente olha a vida dos discípulos, de cada um dos discípulos de Jesus nos evangelhos, é possível perceber que eles queriam ter. Eles queriam ter o quê, pastor? Eu vou contar para você. Eles queriam ter posição, eles queriam ter prestígio, eles queriam ter poder e eles queriam ter liberdade. Se você se lembra, o Império Romano estava em plena ação e eles eram oprimidos e a sua liberdade era muito escassa, quase nada, por causa da opressão romana. O escritor chamado Larry Crabb, que também é um grande psicólogo, ele escreve muitos livros. Em um dos seus livros, chamado Silêncio de Adão, ele fala assim que todo ser humano tem uma busca dentro de si. Cada um de nós, você, eu, o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, o seu tio, o seu avô, todo mundo tem uma busca. E por isso que buscamos ter, fazer as conquistas, e isso não é errado. A gente pensa em ter buscando satisfação, mas sabe o que acontece? Cada vez que a gente busca algo e encontra e conquista, parece que o vazio só aumenta. Aumenta porque o que estamos buscando são coisas, mas na verdade cada um de nós está buscando uma pessoa. E é esta pessoa que eu quero apresentar para vocês. E é esta pergunta que Jesus faz. Quando Jesus fala para os discípulos: o que vocês estão buscando? Ele está olhando para eles e dizendo assim: eu sei o que vocês querem. Vocês querem um sentar à minha direita, outro à minha esquerda. Eu sei que vocês querem posição, poder, eu sei de tudo isso. O que vocês estão buscando? Jesus ainda andaria 3 anos junto com esses discípulos e eles encontrariam satisfação plena em Jesus.
Não sei se você se lembra o que Salomão escreveu no livro de Eclesiastes. Salomão escreveu assim, que Deus colocou no coração do homem um desejo pela eternidade. E esse desejo pela eternidade está no teu coração, está no meu coração. Esse é o nosso desejo. 3 anos se passaram. Agora Jesus está no jardim chamado Getsêmani. Ele está orando e prestes a ser preso. Vai vir uma multidão de soldados para prendê-lo e junto, Judas. Pegue a sua Bíblia, me acompanhe agora no livro do Evangelho de João, capítulo 18 e o verso agora 4. E sabe o que diz a Bíblia aqui? Quando eles chegam perto de Jesus, aquela multidão de pessoas chega perto de Jesus, Judas se antecipa, dá um beijo em Jesus. Jesus pergunta, amigo, aqui vieste? E aí o verso 4 diz assim, então Jesus, sabendo que tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem vocês estão procurando? Eles responderam, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Observou a pergunta de Jesus agora? Primeira pergunta, o que vocês buscam? Passa-se o tempo. Jesus tem pouco tempo, um dia a mais de vida, menos de 24 horas. Ele olha para os homens e ele vai direto na busca de cada ser humano. E ele fala com eles, a quem vocês estão buscando? E os homens respondem. Eles respondem por todos nós. Nós estamos buscando a Jesus de Nazaré. Esta é a tua busca, esta é a minha busca. E quando ele responde, e aí Jesus responde assim, sou eu. Olhe para a Bíblia e lembre do Êxodo, lembre de Jesus falando com Moisés, você vai falar em meu nome, porque eu sou o que sou, eu sou o que sou, o eu sou vai libertar Israel. Jesus veio para libertar a humanidade. Jesus, nesse momento que ele é preso, ele vai de um lado para o outro, de um lugar para o outro, julgamento após julgamento, acusação após acusação, até que ele chega diante de Pilatos. Pilatos é o governador romano para a província da Galileia. Ele é amigo do imperador e ele tinha sido designado para essa província do Império Romano, a Judéia, com um objetivo. Os historiadores falam que ele estava tendo uma segunda oportunidade, uma nova chance. Pilatos era casado, a tradição cristã diz assim, com Cláudia Prócula. Eles tiveram um filho, um menino, e esse menino nasceu com os pés virados para dentro. Eu não sei se você já viu alguma criança que nasceu assim. Essa é a síndrome do pé torto congênito. Eles sofriam muito, os pais, por causa dessa enfermidade do filho. A tradição cristã diz que Cláudia levou até Jesus o seu menino, o seu filho. E a tradição também diz que Jesus fez muitos milagres e curou esse menino. Orígenes, o teólogo, menciona que Cláudia Prócula se tornou uma seguidora de Jesus. E é por isso que ela interfere no julgamento de Jesus. Os pensamentos de Pilatos, no momento em que ele está para julgar Jesus, são interrompidos, e essa é minha imaginação, por um tapa de um soldado que era da sua confiança no ombro dele. Um mensageiro da mulher, Cláudia, inclina-se e sussurra em seu ouvido. Pilatos acha estranho. A mulher de Pilatos enviou um recado dizendo para que ele não se envolvesse nesse caso. E isto está no Evangelho de Mateus. Parece que ela teve um sonho. Pilatos olha em volta, senta-se e olha para Jesus. E ele faz até uma brincadeira. Então quer dizer que até os deuses estão do seu lado? Ele não dá nenhuma explicação, só brinca. Ele já havia se sentado nesta cadeira antes. A história diz que era uma cadeira destinada à nobreza, de cor azul escura e pernas com ornamentos. A cadeira é chamada de cadeira da decisão. Como você está sentado aí na sua casa, Pilatos se sentou também, e cada lugar que ele sentava se transformava ali um tribunal, e ele colocava a cadeira chamada cadeira da decisão. Com esta cadeira ele já definiu sentenças, mortes, açoites. Eu não sei quantas vezes ele sentou ali, quantos apelos de misericórdia ele recebeu,
Eu não sei quantos olhos arregalados olharam para ele com expressões de terror diante da sentença. Só que os olhos daquele Nazareno, eles estão serenos, silenciosos. Os olhos de Jesus não gritam. Os olhos de Jesus não lançam flechas. Pilatos procura enxergar nele ansiedade, ira, raiva. Ele não encontra nada disso. O que ele encontra faz com que Pilatos desvie o seu olhar. Jesus não está zangado, não sente medo. Parece até que ele consegue compreender. Parece que ele consegue até ler o pensamento de Pilatos e ele conseguia ouvir. Pilatos está certo sobre Jesus, sabe? Jesus não sente medo. Jesus não está zangado. Jesus não está à beira do pânico. Ele não demonstra surpresa. Jesus conhece o momento em que ele está vivendo e foi para esta hora, diz a palavra de Deus, que ele veio. No livro Desejado de Todas as Nações, há uma citação que eu quero mencionar para você. Pilatos olhou para o homem que guardava Jesus, para o soldado. E depois o seu olhar repousou sobre Jesus e ele analisou, avaliou Jesus. Ele já tinha tratado com todo tipo de criminoso, com todo tipo de pessoa, mas nunca diante dele fora levado à sua presença um homem, e aí o Desejado de Todas as Nações diz assim, com tais traços de bondade e de nobreza. Ele não via em Jesus nenhum tipo de culpa, nenhuma expressão de temor, nada de ousadia ou atitude desafiadora. Jesus não estava em rebelião, Jesus estava vindo para trazer a paz. Se você for ao livro de João, agora, no capítulo 18 e o verso 33, a Bíblia menciona que Jesus está diante de Pilatos no pretório, na sala de interrogação. Ele faz uma pergunta para Jesus. Você é o rei dos judeus? E se você olhar esse rápido diálogo, você vai perceber que Jesus fala com Pilatos, mas Pilatos faz outra pergunta e Jesus faz uma outra pergunta. São duas perguntas, uma de cada lado. E ele pergunta assim, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu no verso 34. E eu gostaria de saber os motivos de Pilatos. Jesus também. Ele responde no verso 34 da tua Bíblia e da minha Bíblia. Esta pergunta vem de ti mesmo ou foram outros que te disseram a meu respeito? Jesus queria saber a razão da pergunta de Pilatos. Se Pilatos tivesse dito, como você precisa responder hoje e eu, diante da cadeira da decisão, essa pergunta é minha, eu quero muito saber, eu desejo saber, eu tenho curiosidade de saber, você é o rei que todo mundo diz ser? No julgamento de Pilatos, se você observar os evangelhos, ele muda 4 vezes. Ele parece aqueles bonecos de posto de gasolina que são movimentados pelo ar, pelo vento. Ele vai de um lado para o outro 4 vezes, ele é agitado. Pilatos ouve muitas vozes, são tantas vozes que ele ouve. Ele ouve a voz da concessão, a voz da conveniência, ele ouve a voz dos políticos, ele ouve a voz da consciência. E agora está ouvindo a voz suave e firme de Jesus. O livro de João fala que ninguém teria nenhuma autoridade sobre Jesus, a não ser que fosse dada pelo Pai. Karl Barth, um teólogo, ele fala assim, Jesus jamais confessou sua messianidade, até o momento em que ele foi impedido de fundar uma religião. E agora ele confessa sua messianidade, entendeu? Olha o que Jesus faz. Jesus faz assim, enquanto queriam que eu falasse, eu não falei. Mas agora que vocês não querem que eu fale, eu falo. Essa pergunta vem de ti mesmo ou outros te disseram a meu respeito? Pilatos era um filósofo. Pilatos buscava a verdade. Pilatos queria a verdade. Essa era a busca dele. Pela verdade, a vida inteira, em todas as províncias que ele trabalhou, ele queria a verdade. Jesus sabia que o Espírito Santo estava lutando com Pilatos.
Jesus sabia que aquele momento era a oportunidade de Pilatos. Eu observo o julgamento de Cristo, eu observo os evangelhos, e quando eu olho para Jesus conversando com Pilatos, é o maior diálogo que tem no julgamento de Jesus. Por quê? Jesus queria salvar Pilatos. Jesus queria que Pilatos reconhecesse a sua convicção. No verso 35 do livro do Evangelho de João, capítulo 18, verso 35 e 36, Pilatos respondeu: por acaso eu sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Que foi que você fez? Jesus respondeu para ele: o meu reino, verso 36, não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, mas agora, meu reino não é daqui. Jesus era e é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, você pode dizer até um amém. Jesus é a chave para o reino, mas Jesus não queria o Império Romano, ele não queria a riqueza, ele não queria o poder, ele não queria a posição de Pilatos. Sabe o que Jesus queria? Uma única coisa: o coração de Pilatos. E este é o choque na palavra de Deus, é o confronto. Jesus não quer a sua casa, Jesus não quer o seu carro, Jesus não quer aquilo que você tem, a não ser uma coisa: Ele quer o teu coração. E Ele fala com você agora, fala comigo, se entrega, se rende, se coloca nas minhas mãos. A palavra de Deus ainda, continuando aqui, no capítulo 18, Pilatos lança uma outra pergunta e Jesus responde de uma outra forma. Se você for ao verso 37, o texto bíblico diz assim: então você é rei. Então você é rei. Jesus fala assim: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Lembra que eu te falei? Pilatos era alguém que buscava a verdade. Ele queria a verdade. Ele buscou a verdade na filosofia grega. Ele não encontrou. Ele não encontrou respostas. Mas agora, Jesus olha para ele e lê o seu pensamento e fala assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele confrontou Pilatos. No texto da Bíblia, a gente não consegue ver isso, mas quando você lê o texto da Bíblia em grego, que era a língua que foi escrito, a palavra de Deus mostra que Pilatos está meio que de lado. Tipo assim: eu não sei se eu quero essa tua verdade. Por quê? Porque Deus falava com ele, Deus estava dando a oportunidade para ele, mas ele ouvia outras vozes. Será que você não está ouvindo outras vozes, enquanto a voz da verdade está falando com você? Que voz você tem ouvido? Que voz você tem ouvido? Lembre, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos faz uma outra pergunta agora: que é a verdade? No mesmo verso, o verso 38, Pilatos perguntou: o que é a verdade? O que é a verdade? Jesus não respondeu, porque não podia responder, porque a verdade não é uma filosofia, a verdade não é uma história, a verdade é uma pessoa. E se você ler a Bíblia, você se lembrar de um texto da Bíblia, Jesus é o caminho, a verdade e Ele é a vida. Sabe o que aconteceu aí? Pilatos sai do pretório, ele levanta da cadeira da decisão e vai em direção ao povo. Os sacerdotes estão falando assim: se você não o matar, você não é amigo de César. E ele lança uma pergunta, que é a pergunta que você e eu precisaremos responder: o que eu farei de Jesus chamado Cristo? Ele faz essa pergunta: o que eu farei de Jesus chamado Cristo? Ele sabe que Jesus é inocente, Jesus não tem culpa alguma. O que farei de Jesus chamado Cristo? Eu li uma história de um povo da caverna.
Eles moravam numa caverna fria, úmida e escura. Esse povo que morava na caverna não conhecia luz, só escuridão. Não conhecia calor, só o frio e a umidade. De repente, apareceu um estranho dentro da caverna. Ele apareceu dentro da caverna, um estranho. E quando esse estranho entra ali na caverna, ele começa a amontoar algumas coisas, e o povo da caverna começa a se aglomerar, eles começam a vir perto dele. E eles estão ali. De repente ele se abaixa, arruma, ajeita de um lado para o outro, e eles falam assim: ei, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Nenhuma resposta. Um outro grita: o que é isso? Nenhuma resposta. Até que ele se abaixa e coloca fogo na pilha de lenha. Ao colocar fogo na pilha de lenha, a luz ilumina toda a caverna iluminada. O povo da caverna, que nunca havia visto a luz, cobre o rosto e se volta. E a história diz assim, que eles falavam: apague isto, apague essa luz, está machucando os meus olhos, apague essa luz. E o estranho fala pela primeira vez: cheguem perto, venham perto aqui. Aqui está quente, o frio vai ir embora e vocês vão conseguir enxergar coisas que vocês jamais viram. Não, apague isso, você está louco, a gente não quer chegar perto daí. Aí o estranho diz assim: a luz sempre machuca antes de ajudar. E o estranho continuava convidando: venham, venham, cheguem perto, aqui está quente, aqui está calor. O frio vai embora, aqui tem luz. E sabe eles? Nada. Até que uma mulher se aproximou. A mulher se aproximou e falou assim: é verdade, aqui está mais quente, aqui está quente. Aqui está calor, o frio está indo embora, venham. Eles falaram: não nos afaste, não nos aproxime da tua loucura. Mulher, fique quieta e volte para cá. Ela falou: eu não posso, aqui está muito quente. Aqui eu não tenho mais frio, aqui eu consigo ver coisas que eu não via. A mulher olha para aquele estranho desconhecido e fala assim: eu preciso voltar para eles, mas eu não quero me afastar do fogo. O estranho se abaixa, pega um graveto, um galho, em chamas e entrega na mão da mulher. E fala para ela assim: vá e leve a luz para eles. Vá e leve a luz, aqueça o coração deles. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Eu represento aquela mulher hoje aqui. O estranho é Jesus que entrou no nosso mundo. E eu agora trago a chama da palavra de Deus para você. Eu agora trago para você a palavra de Deus e eu falo para você: eu trago luz para você, eu trago verdade para você. Amigos que estão na rádio, eu estou segurando a minha Bíblia, porque a minha Bíblia, a palavra de Deus, é a luz para você, a luz que você precisa, você que é da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a voz de Deus. Escolha a vida para que você viva. Escolha a verdade para que a luz chegue à tua casa. Eu quero orar com você agora, que quer a verdade, que quer a luz e quer a vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pilatos não te escolheu, mas nós te escolhemos. Obrigado porque o Senhor traz para nós esperança, luz e vida. Escolhemos a vida e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.